Olá, graça e paz, lindonas! Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Kátia Bruno e nós estamos no 12º dia do nosso devocional. Nós estamos em um propósito de oração e jejum de Daniel. O nome do propósito, o tema, melhor dizendo, é Restaurando a Maternidade. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje é a palavra que está registrada no livro de Lucas, no capítulo 1. Eu quero falar da história de um homem que talvez, devido ao seu curto prazo de ministério, a história desse homem ela não é muito falada. Talvez ela é comentada devido ao seu ministério ser um ministério onde ele tratava com uma certa, digamos que ele falava com tanta autoridade, e eu vejo muitas pessoas que hoje falam que tem um ministério igual ao dele. Bom, eu quero falar de João Batista. Quero falar mais precisamente dos pais de João Batista, Isabel e Zacarias. Isabel era uma mulher estéril, uma mulher que já estava em idade avançada. Zacarias também. Zacarias, ele era um sacerdote. E naquele tempo, tinha muitos sacerdotes e eles faziam uma espécie de uma escala, um sorteio. E cada sacerdote exercia o serviço no templo por 2 semanas durante o ano. Então Zacarias estava ali na sua semana de serviço, quando ele recebe a visita, ele tem uma visão do anjo Gabriel, que chega diante dele e fala que a esposa dele ficaria grávida e que ela daria à luz a um filho. E esse filho, ele seria um profeta. Esse filho seria separado para o reino de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Zacarias, ele questiona, ele diz, olha, mas eu já estou velho, minha esposa já está também em idade avançada, além de tudo ela é estéril. Como que nós teremos filhos? Isso me lembra a história de Abraão e Sara. Lembra dessa história? Mas vai ficar para um outro devocional. Zacarias, então, ele duvida no seu coração e o anjo fala para ele, porque você duvidou no seu coração, você ficará mudo até que se cumpra essa promessa. Quando Zacarias volta para casa, ele volta mudo e ele se comunicava apenas por gestos, apenas por encenações. Passa o tempo, Isabel fica grávida. E ela fala que o Senhor a tirou do opróbrio, o Senhor a tirou da vergonha. É lindo quando João Batista nasce e as pessoas todas empolgadas, querendo saber como que ele iria chamar, se seria Zacarias, né? Naquela época não se usava Júnior, mas quem sabe Zacarias Júnior, porque geralmente os filhos, principalmente os primogênitos, herdavam o nome dos pais. Mas ele então pede um pedaço de papel. Naquela época se falava tabuinha e escreve João, que foi o nome que o anjo Gabriel mandou que ele colocasse no seu filho. Todos se maravilhavam e todos ficaram perguntando que menino seria aquele, não é? Que o seu nascimento, a sua concepção, ela é cercada de tantos milagres. E é interessante, é esse versículo que eu quero ler aqui. No capítulo 1, versículo 76 diz assim: E você, meu filho, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, e irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão, da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Esta bênção Zacarias proferiu sobre a vida de João no 8º dia, quando era dado nome aos meninos, as crianças quando nasciam, elas eram apresentadas no templo e recebiam o nome.
Aqui Zacarias, ele profetiza, ele profere as mesmas palavras que o anjo disse para ele lá no templo. Quando o anjo Gabriel apareceu para ele, o anjo Gabriel disse que ele seria um profeta, que ele não beberia vinho nem bebida forte e não se contaminaria com comidas impuras, ele não se contaminaria com nada que talvez outras pessoas normais, né? Vamos dizer assim. Nós sabemos que Deus, ele sempre pede alguma coisa para os seus profetas, para aqueles que são escolhidos. Não venham ao caso da gente dizer aqui agora, porque o que eu quero frisar hoje, nesse devocional, é o poder das palavras. Eu quero frisar hoje o poder das palavras. Nós estamos em um propósito de restauração, restaurando a maternidade. E eu quero hoje ministrar essa palavra no seu coração, mãe. E eu sei que tem muitos pais também me assistindo, como tem muitos pais curtindo a nossa página no Facebook, eu quero agradecer. E o poder das palavras, a autoridade que os pais têm sobre a vida dos filhos é dada por Deus. Porque se tem uma coisa que Deus não faz é ferir princípios. E em Deuteronômio capítulo 5, lá na repetição dos 10 mandamentos, o Senhor, ele fala mais uma vez para honrar o pai e a mãe, para que viva bem e viva longos dias sobre a terra. Então Deus não fere o princípio da honra dos pais. Então o Senhor também, ele respeita isso. Quando Zacarias recebeu a notícia de que teria um filho, que esse filho seria um profeta, ele duvidou no seu coração, ficou mudo, mas quando ele volta a falar, ele profere aquilo que ele ouviu. E ele profere sobre a vida do seu filho bênção. E hoje eu quero dizer isso para você aqui. Quantas mães têm proferido sobre a vida dos seus filhos maldição? Quantas mães dizem para os seus filhos que eles não dão conta, que eles não conseguem, que eles não podem? Hoje eu ouvi uma professora lá na escola falando que ela estava muito triste com uma aluna, porque essa aluna, ela simplesmente disse para a professora, essa aluna, ela está no 4º ano, ela não consegue ler corretamente, não consegue escrever. E ela disse para a professora assim: ah, professora, eu sei que eu não vou conseguir aprender a ler nem escrever, porque a minha mãe disse que eu não tenho a cabeça boa, a minha mãe disse que eu não vou conseguir aprender. Aquela menina, ela aceitou as palavras daquela mãe como uma verdade para a vida dela. Inclusive eu estou orando por essa criança. Graças a Deus a professora também é serva de Deus e ela também está orando. Mas eu estou citando o exemplo dessa menina, mas temos vários exemplos, e na Bíblia mesmo nós temos exemplos de mães que não proferiram bênção sobre a vida dos seus filhos e atrapalharam a vida deles completamente. Olha lá o exemplo de Rebeca. Rebeca, quando ela perguntou para Deus por que os filhos brigavam tanto no seu ventre, o próprio Deus responde para Rebeca que ela tinha 2 nações no seu ventre. 2 nações ela estava gerando. E que o menor seria senhor sobre o maior. Mas Rebeca, ela não confiou nessa promessa, e quando Jacó e Esaú crescem, Isaac já estava velho, iria ministrar a bênção sobre Esaú, Rebeca trama ali um plano para que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Aquilo ali foi uma sentença sobre a vida de Jacó, porque nunca mais Rebeca pôde ver o filho. Jacó viveu mais de 20 anos fugindo do seu irmão. Jacó foi enganado pelo seu tio Labão. E tantas desgraças aconteceram na vida de Jacó até que ele chegasse ao ponto de ter ali o seu encontro com Deus e a vida dele ser mudada. Muitas dessas coisas poderiam ter sido poupadas se aquela mãe tivesse confiado em Deus e esperado que a promessa se cumprisse. Zacarias e Isabel, eles fizeram exatamente o contrário do que Rebeca fez. Zacarias, com a autoridade de pai,
ele proferiu sobre a vida de João quem ele realmente seria, ou seja, ele deu destino ao filho. E a Bíblia fala que João, ele foi um grande profeta. João, ele foi aquele que batizou Jesus. Ele trouxe uma palavra de arrependimento. João, ele trouxe uma nova perspectiva de evangelho para aquelas pessoas daquele tempo. E quando João se encontra com Jesus ali nas águas do Rio Jordão, João, ele disse: você vem até a mim, mas eu não sou digno de desatar nem suas sandálias. E Jesus disse para ele: faça tudo com que se cumpra a palavra de Deus. E quando Jesus é batizado ali por João, quando Jesus se submete à autoridade do profeta que era João, a Bíblia diz que o céu se abre. E eles ouviram uma voz do céu dizer: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Desceu uma pomba, simbolizando ali o Espírito Santo. Céus e terra se encontraram naquele lugar. A palavra de Deus foi cumprida. Ainda que o fim da vida de João foi um fim trágico, ele foi um mártir, mas João cumpriu o propósito por causa de uma bênção que foi repassada pelo Pai, porque ele já tinha recebido a bênção de Deus, ele já tinha uma promessa, mas aquele pai, ele abençoou a vida do filho. E é isso que o Senhor quer que nós, como mães, venhamos abençoar a vida dos nossos filhos. Pastora, você não sabe como que foi a concepção, o nascimento do meu filho. Não importa. Ainda assim, ele tem uma promessa sobre a vida dele. Ainda assim, seu filho, sua filha tem uma promessa de Deus. O Salmo 127, como eu já ministrei aqui, diz que os filhos são herança do Senhor. Então, cuide dessa herança. Cuide dessa herança. E exerça o poder das palavras. O livro de Provérbios, lá no capítulo 18, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então use a sua boca, use a sua língua para abençoar a vida dos seus filhos. Seja restaurada em nome de Jesus. Que o Senhor possa restaurar na sua vida a maternidade. Comece a prestar atenção nas palavras que você tem proferido sobre a vida dos seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras mães para que outras famílias sejam também abençoadas. Deus abençoe grandemente a sua vida. Um forte abraço e até amanhã.